Fala, meus coisos lindos! Estamos aqui para mais um simulado, resolução de questões da banca examinadora para o nosso plano A. E próximo domingo nós estaremos juntos na revisão dos vencedores. Nós temos aqui a questão de interpretação número 1 na página 168. Todo mundo aí já a postos, com sua apostila na mão, para resolver essa questão e mandar ver. Gente, o certo é que vocês já tenham feito antes de mim, não é? Para que você só confirme o gabarito ou troque pelo que eu vou te dar. Essa questão de interpretação é para você intuir, fazer da intuição externa, da vida, do cotidiano, a ideia de que os cães, guias ou animais de companhia não são brinquedos. Não são mesmo, não. Ferramenta. Nem bens de consumo, né? Então, os cães guias são instrumentos dignos de respeito às pessoas com alguma deficiência. Será que dizer que os cães guias ou animais de companhia não são brinquedos nem bem de consumo, dizer isso, que eles não são brinquedos nem bem de consumo, é o mesmo que dizer que eles são objetos e pertencem aos seus proprietários? Tudo bem, são objetos, ou melhor, pertencem aos seus proprietários, tudo bem, mas chamar esses cães de objetos, objetificar e instrumentalizá-los simplesmente, não é correto. Então, esses são objetos, não condiz. Os animais domesticados são propriedade do Estado. Se são domesticados, o Estado pouco interfere. Quantas casas aí de proteção dos animais estão fechando por falta de apoio da sociedade e do Estado, principalmente, não é? Então, o Estado ele está muito deixando a desejar. Os animais domesticados devem ser capturados. Ora, mas se já estão domesticados, não há na lei motivo que os capture, a não ser que eles sejam silvestres, eles estão presos em cativeiros. E comercializados, negativo, eles são devolvidos ao seu habitat natural. Não existe isso de ser comercializado, legal ou ilegalmente, não existe. Os animais domesticados devem ter seus direitos garantidos, beleza? Todo mundo sabe disso, mas precisam ser registrados legalmente. Desconheço o registro civil para cães, se bem que já tem instituições emitindo certificado, né, de nascimento, um documento do animalzinho. Então, muitas iniciativas pessoais são tomadas, né? Mas dizer que eles precisam ser registrados para ter direitos, isso não existe. Os animais domesticados não devem ser definidos pelo potencial de entretenimento ao ser humano ou por valor de mercado. Infelizmente acontece. Animais que custam aí para lá de 50 mil, se for duvidar, né? Pelo valor do entretenimento, pelo valor que ele comercialmente potencializará ao seu dono, né? Então não está aqui. Isso é uma coisa ruim. Não devem mesmo ser definidos pelo entretenimento, pelo valor que eles apresentam de pecúnio, de dinheiro para o seu dono. Eles não são brinquedos nem bens de consumo. Então equivale ao que está lá no topo, portanto, gabarito letra E. Questão tranquila, só por eliminação você responderia. No quarto parágrafo do texto 4, há a seguinte oração. Eu não trouxe o texto porque a oração já está aqui. A cada ano, cerca de 100 mil bichos de estimação são abandonados no país. Nela, o verbo está. Aqui é a questão da voz verbal. Olha só. Toda vez que tu encontrar o verbo ser ao lado de um particípio, cara, este verbo está na voz passiva, beleza? Toda vez que tu encontrar o verbo principal, beleza?
Abandonar é o verbo, auxiliado pelo verbo ser. Então, nessa formatação, nós temos aí a voz, o quê? Passiva. E aí, a sintética é quando vem com a partícula passivadora. Vendem-se casas. Aí sim, na expressão vendem-se casas, que é a mais comum da gente dar exemplo, não é? Ah, odeio escrever com esse mouse. Vendem-se casa, esse se está na voz passiva sintética, não é? O vendem-se casas. Ah, Maria, deixa eu apagar que ninguém merece. Então, na expressão vendem-se casa, tudo bem, é voz passiva sintética. Por quê? Porque se eu trocar, eu posso botar na analítica. Casas são vendidas. Então, são vendidas, são abandonadas. Então, quando tem essa formatação do verbo auxiliar mais o particípio, a voz ela é analítica, passiva analítica. Voz ativa é o verbo sem o seu auxiliar. E o verbo principal sozinho conjugado no tempo indicativo, presente, passado, futuro, tanto faz, não é? No país, abandona-se cerca, ou então no país, abandonaram cerca de 100 mil bichos de estimação, né? Abandonaram. Então, no país, abandonaram cerca de... Então, quando você consegue fazer essa mudança, você faz voz ativa. Vamos para uma frase mais simples. O menino quebrou um copo. Fácil, né? Voz ativa. Quebrou. Eu posso inverter, eu posso. O copo foi quebrado pelo menino. Então, o copo foi quebrado. Então, a formatação foi quebrada. É a passiva analítica. Tá bom, pessoal? Aqui é para analisar o por isso, uma questão tranquilona. Por isso, conjunção pertencente às coordenadas. Lembra da árvore que o professor Wilfried fez na nossa última revisão? O por isso está dentro dessa coordenada sindética conclusiva. Então, você vê que há um segmento anterior ao texto. Atualmente, um a cada dois cidadãos franceses possuem um pet. Mas a cada ano, cerca de, só em um trecho do texto, cerca de 100 mil bichos de estimação são abandonados no país. Por isso, a partir da aprovação da lei, um certificado de engajamento de conhecimento deverá ser assinado. Portanto, por isso, desse modo, nesse sentido, ele vai formatar uma conclusão a partir desse período anterior. Então, é claro que o por isso tem sentido aí, expressa a seguinte ideia de conclusão. Finalidade seria o para quê, a adição seria o i, o enem, não é nem, Exame Nacional do Ensino Médio, não, e nem, o mas também. A alternativa é seja, ou, ora. A diversidade é o mas, porém, entretanto, todavia, não obstante, contudo. Fácil, hein? Tranquilo, esse por isso aí. Essa questão também vai estar na nossa revisão, pelo menos a charge eu tirei aí do último if que ocorreu, dois cachorros conversando e um humano sendo puxado. Então é uma imagem emblemática e ao mesmo tempo paradoxal. Ele morde? Não. Pior, ele mente, bate, violenta, destrói, polui, mata. Veja que foi uma série de orações coordenadas sendo colocadas uma ao lado da outra. Só o verbo. Ele mente, ele bate, ele violenta, ele destrói, ele polui, ele mata. Ou seja, todos com verbos intransitivos sem necessidade de complemento. Então, o que a charge faz? Ela faz uma crítica, cara, aos maus tratos praticados pelo homem contra filhotes de animais. Não, porque nesse caso, na posição aí de puxado, maltratado, não está sendo nem o animal, mas sim o próprio homem que está nessa função de os animais aí tomando a posição mais racional. Os crimes ambientais, praticados pelos seres humanos, na charge não tem nada de ambiental a não ser a fauna, não é? Que é os animais que se ligam ao ambiente. Mas não há nada de algo diretamente ligado à flora, às árvores, aos rios.
bom? Ao desenvolvimento dos grandes centros urbanos, que prejudica a fauna e a flora. E a fauna e a flora, o desenvolvimento dos centros urbanos, não tem nada de indústria, não tem nada de prédios sendo construído para a gente fazer essa análise. As mentiras ditas pelos seres humanos em defesa dos direitos dos animais. Não, os seres humanos não estão defendendo os direitos dos animais aqui na chave. Mas há implicitamente os erros sendo listados em cada uma das orações. Ele mente, ele bate, ele violenta, ele destrói, ele polui. Tá certo? Então, não é em cima do polui que a gente vai resumir todo o entendimento da crítica, mas sim aos diversos erros e crimes praticados pelos seres humanos contra a natureza, porque ele polui, e contra si mesmo. Então, por eliminação, uma questão muito intuitiva, Márcio Jean me pediu, inclusive, a relação de conteúdos que caem de forma mais incisiva no IF, e de 4 a 6 questões das 30 serão de interpretação, pessoal. E você precisa fazer essa leitura e compreensão do texto. Você só interpreta depois de você ter lido e compreendido. Beleza? Porque a compreensão está mais no nível superficial. A interpretação precisa aí buscar fazer sinapses mentais, ligações intelectuais. Ainda em relação à charge anterior, na resposta dada pelo personagem à pergunta ele morde, há uso de uma figura de linguagem conhecida como. Então, cuidado. Você vai ficar doidinho querendo achar figura de linguagem na expressão ele morde, mas não é aqui na ele morde. É na expressão, não, pior, ele mente, bate, violenta, destrói, polui, mata. Ele está perguntando que figura de linguagem é. Aqui vai dividir menino do buchão de homem de verdade. Por quê? Porque você vai precisar entender que não há uma figura de linguagem de estilo tão pontual, mas sim a ausência de um síndete. Porque todas as orações que vêm são assindéticas, ó. São separadas por vírgula e não por conjunção. Porque eu poderia dizer, ele mente, e bate, e viola, e destrói, e polui, e mata. Mas eu preferi tirar o i da jogada. Então, se eu tirei a conjunção, eu provoquei um assíndete, porque todas são assindéticas. Fácil, hein? Quem está na minha revisão sabe demais o que é assinde e o que é assinde. Então, todas são assindéticas. Então, por serem assindéticas, eu provoquei uma figura de linguagem chamada de assíndete, que é o não uso das conjunções. Se eu tivesse colocado o e, repetido o e em todas elas, eu tinha feito o polissíndete, que é colocar vários, poli é vários síndetos aí. Na revisão a gente vai animar os slides, colocar quais são as expressões-chave do paradoxo, do pleonasmo, da literação, beleza? Essa música está na nossa revisão há muitos anos mesmo, há 20, 15 anos. Eu conheço o IFP há muito tempo. Já tive preparatório. O IFP, ele tem a tradição de sempre trazer uma MPB, uma letra da canção. É raro os anos que ele não traz. Mas já trouxe Cazuza, Renato Russo, Lulu Santos, Belchior. Ele sempre gosta de trazer uma letra de canção, de MPB. Sei que não é da idade de vocês conhecer essa música, mas essa música ela calma demais o coração e a mente. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não houvesse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Cantado pelo Lulu fica muito lindo, mas é uma música muito acalmadora, muito transcendente. E observa que há um paradoxo, uma antítese demais entre palavras que são, vamos dizer assim, antagônicas. Luz, escuridão, som, silêncio, não, sim, dia, noite. Então você vê que a música vem toda ela sendo construída nesse antagonismo de palavras opostas. Então vamos interpretar. A respeito da letra dessa música, julgue os itens abaixo. O eu lírico expressa seus sentimentos sobre a vida a partir de oposições. Já te dei esse freelance certinho, um Nike aqui, aonde está correto.
O eu lírico enfatiza a importância da fidelidade nas relações amorosas. Aí você continuaria, tinha que ler. Cada voz que canta o amor não diz tudo o que quer dizer, tudo o que cala fala, mais alto ao coração. Silenciosamente eu te falo com paixão. Eu te amo calado, como se ouve uma sinfonia de silêncio e de luz. Nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e som. Tem certas coisas que eu não sei dizer. Silenciosamente eu te falo com paixão. Então, tu observa que a 2 diz, o eu lírico enfatiza muito forte a importância da fidelidade nas relações amorosas. Nós não vimos nenhum verso, nenhuma expressão que fosse trazer essa temática da fidelidade. Portanto, não julgo ser correto a 2. O eu lírico reforça a crença de que os aspectos espirituais prevalecem sobre questões sentimentais. Em nenhum momento, mas em nenhum momento mesmo, o Santo expressou isso na canção. Também isso aqui não é correto. Portanto, só resta dizer que apenas a uma é verdadeira. Releio os seguintes versos: eu te amo calado como se houve uma sinfonia. Gente, o como, elemento comparativo. Se é elemento comparativo, logo o como, o que é? O como é um elemento linguístico de comparação. Então, a figura de linguagem que vai estar presente aí é a comparação. Não tem nem como a gente discutir. Bye, bye. Mais questões resolvidas. É repetindo elas que a gente chega à perfeição. Treine, treine até a exaustão e chegará à perfeição.